E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de orgulho e humildade. Para começar, nossa conversa dessa noite, eu vou trazer aqui o significado das palavras orgulho e humildade, segundo o nosso dicionário. Orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação do próprio valor com a própria honra. Se nós levarmos isso para o lado pejorativo, é um sentimento egoísta, uma admiração pelo próprio mérito, é um excesso de amor próprio, uma arrogância, uma soberba. A palavra orgulho, ela costuma ser vista apenas dessa forma negativa, nas reflexões religiosas. Pois quando ela nasce do ego e da vaidade, ela afasta realmente o ser humano do ideal da fraternidade. Esse orgulho, ele que nos faz querer ser melhor que o outro, impede o perdão, impede a caridade. Mas há também um orgulho positivo, aquele que nasce do amor e do reconhecimento do bem. É um sentimento de satisfação sincera diante de um bom feito, seja nosso ou de outra pessoa. Quando nos sentimos felizes por termos agido com honestidade, por termos superado uma dificuldade, porque nas dificuldades muitas vezes também a gente passa por momentos tão difíceis que no final a gente fala, nossa, eu passei por isso. Isso é um orgulho positivo, Ou quando até nos alegramos com o progresso espiritual nosso, progresso moral nosso ou de alguém, que são ainda coisas deficitárias, Então esse orgulho, ele é saudável, é um sentimento bom, que mostra a nossa resiliência, a nossa crença, mas só nesse aspecto que o orgulho é saudável, Agora vamos ao sentido da humildade. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, uma modéstia, uma simplicidade. Para muitos, o sentido de humildade é fraqueza, inferioridade, submissão. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, diz o seguinte: o orgulho é o mais terrível dos flagelos da humanidade, é a negação de Deus. Porque é tão importante nós falarmos de orgulho e de humildade nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo em que a aparência muitas vezes vale muito mais do que a nossa essência. As redes sociais, todos são felizes, parecem, perfeitos, cheios de razão. E sem perceber, muitos se alimentam com o orgulho e a vaidade, espiritual e emocional diante daquela situação. E o Espiritismo vem com a sua proposta de autoconhecimento, de reforma íntima, e ele nos convida a olhar para onde? O Espiritismo nos convida a olhar para dentro de nós, nos reconhecermos dentro de nós. Eu ouvi uma frase que foi dito assim: eu só me enxergo através de um espelho. Vocês, cada um, consegue me enxergar de uma forma que eu não consigo me enxergar. Eu só consigo ver a minha imagem se eu tiver um espelho perto de mim. Então, olha como é difícil a gente se enxergar. Até a parte externa. Então, interiormente, a gente tem que fazer essa busca, Então, quando a gente olha para dentro, o Espiritismo nos convida a perceber, onde o orgulho ainda comanda minhas atitudes. Essa pergunta tem que ser recorrente dentro de nós. Nós temos que fazer a todo instante o movimento de olharmos, para dentro de nós. O movimento de revermos nossas atitudes, revermos nossos sentimentos. O orgulho não veste mais a toga de rei. Muito menos ele fala com voz de autoridade, como era antigamente, As pessoas orgulhosas eram imponentes, Hoje o orgulho, ele se esconde, ele está subjetivo nas pessoas. De qual forma?
De qual forma que o orgulho ainda se esconde nas pessoas? Aonde que a gente encontra esse orgulho disfarçado? Na necessidade de ter sempre a última palavra nas discussões, no desejo do reconhecimento no trabalho ou na comunidade, reconhecimento dos meios onde vivemos, na vaidade espiritual, quando acreditamos que já sabemos o suficiente e olhamos para o outro por cima. Não é porque nós estamos dentro de uma casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, né, que isso significa que somos perfeitos e não agimos assim algumas vezes, às vezes até inconscientemente, né? O orgulho também está na dificuldade em pedir desculpa, em reconhecer erros. O orgulho é o que nos separa, nos isola, nos impede de crescer. Tem frases muito comuns, né, onde nós reconhecemos o orgulho em sua essência. Eu não preciso mudar. Eu não erro. O outro é que precisa aprender. Entre outras tantas que a gente poderia vir aqui ilustrar, né, com várias. Então o orgulho nos faz parecer estar acima de todos e de tudo. Nos coloca em patamares que na verdade não existem. São patamares egocêntricos, onde nós olhamos somente para nós, para nossa sensação que aquela situação causou naquele momento, né? O orgulho nos cega frente a essas situações, onde nós poderíamos aprender e evoluir, e nós estagnamos, ficamos cegos dentro daquele mesmo ciclo, né? Ele nos mostra o contrário do que essa doutrina nos ensina, o amor e a caridade. E qual o antídoto, né, para esse mal, para o orgulho? A humildade. A humildade é o remédio para o orgulho. Jesus nos ensinou que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Está lá em Lucas 14:11. Mas humildade não é se diminuir, não é se anular. Ser humilde é reconhecer a própria pequenez diante da sabedoria divina. Porque nós somos pequenos diante só de Deus, né? É ter coragem de aprender, de servir, de ouvir. Ser humilde é saber se colocar, sem se enaltecer. No mundo atual, ser humilde é até um ato de resistência. É escolher o diálogo em vez da imposição. É admitir que não sabemos tudo. É ser gentil, mesmo quando o ambiente incentiva a agressividade. Quantas vezes, né, que nós somos instigados a sair do nosso caminho, do nosso eu, né, e investir com agressividade. Até mesmo porque nós estamos vindo de reencarnações sucessivas e ainda o nosso perispírito ainda traz lembranças de tempos recentes da pré-história, onde tudo se resolvia dessa forma impulsiva, como animais mesmo. Então isso ainda é uma reação muitas vezes involuntária, é algo que a gente tem que conter dentro de nós, não é? É servir sem precisar postar nas redes sociais, né? Para mostrar que ajudou. Vir trabalhar, vou pôr a sacolinha de Natal, aí posta na rede social, olha eu ajudando, né? Aí perde todo o sentido a caridade, não é? A humildade é a força dos grandes. Jesus, o espírito mais elevado que passou pela terra, ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos. Então quem somos nós para termos toda essa soberba dentro de nós, não é? Quantos conflitos não teriam sido evitados se todos fossem mais humildes? É um ato de resistência de verdade a humildade, não é? As grandes guerras, a ânsia pelo poder, o orgulho de dizer que é mais poderoso do que o outro, de se dizer vencedor. Pensem por um instante, se os grandes líderes mundiais, nessa guerra insana que está tendo aí já
todo esse tempo, né? Se eles conseguissem abandonar o orgulho e fossem pessoas mais humildes. Já pararam para pensar nisso? Será que as guerras ainda estariam acontecendo? De jeito nenhum. Será que existiriam tantas segregações? Hoje a gente vive um mundo dividido em mil partes, cada um dentro da sua razão, cada um dentro daquilo que acha certo. Não há uma conjunção. É um mundo segregado que nós vivemos, não é? Então, será que existiam tantas pessoas com tanta fome, com tanta vulnerabilidade? E aí vamos pensar, mas o que eu, tão pequeno diante desse mundo, posso fazer? Diante dessas grandes potências? Onde vivem hoje, encarnados, mais de 8 bilhões, né, de pessoas encarnadas aqui na Terra, onde nós vivemos. E o que minha atitude simples pode fazer diante de um número tão grandioso de pessoas? Vamos começar lá no nosso próprio lar. Quantas vezes o orgulho nos impede de dizer um simples me desculpe? Seja para o pai, para a mãe, para o irmão, para o esposo, para o filho. Eu errei, me desculpe. Quantas vezes que a gente não teve essa coragem de fazer dentro do nosso próprio lar? Um simples estou errado, um simples vou melhorar, me comprometo com você, eu errei. É muito difícil até dentro do nosso próprio lar. Mas vocês já pensaram que essas coisas simples poderiam devolver a paz no ambiente familiar? Uma simples palavra dita de coração, dita com atitude. Não é? Quantas brigas prolongadas existem por causa da dificuldade de ceder? O orgulho, ele fala mais alto, ele não nos deixa dar esse passo à frente, não é? Quantas indiferenças seriam solucionadas se todos os lados fossem humildes? E no trabalho? A humildade nos ensina a cooperar, enquanto o orgulho cria competição, isolamento. Percebem a diferença? O trabalhador humilde, ele aprende. O orgulhoso, ele estagna. Ele não anda, ele não consegue dar um passo à frente. Tem a dificuldade, né? O humilde se abre para a chance de novos conhecimentos. Enquanto o orgulhoso, ele não aceita nada que seja diferente daquilo que ele pensa. Nada está certo, porque não vai ferir aquilo que ele tem como um conceito real para ele, dentro do seu orgulho. E agora vamos para a vida espiritual. O orgulho, ele pode também se disfarçar de superioridade moral. É um orgulho disfarçado, né? Quando nós já pensamos, eu sei mais do que os outros, ou eu frequento esse centro há muito mais tempo que cada um de vocês. Isso é um orgulho também, não é? E nesse momento, o que está no comando? Se eu vir aqui na frente e falar isso, é o ego. É esse orgulho que faz exacerbar o ego, né? De nos acharmos superiores. A humildade espiritual é compreender que todos estamos aprendendo e que Deus fala por boca simples. Deus não sobe em palcos, Deus não sobe e vai falar só através dos mais letrados, dos mais cultos. Jesus não escolheu nenhum dos seus discípulos. Ele não foi lá e disse, você sabe ler, você é letrado, você é inteligente. Ele só pediu que seguissem e capacitou a cada um. Então, Deus fala por essas bocas. Quem realmente quer seguir, quer falar. Mesmo que muitas vezes com o coração, sem ser letrado, não é? Eu poderia chegar aqui na frente, por exemplo, e dizer assim, vocês,
Mas toda hora eu falo nós, porque nós estamos no mesmo patamar. Porque o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu mesmo, não é o ouvido de vocês. Está bem pertinho aqui. Então muitas vezes eu também falo aquilo que eu preciso ouvir, é o que a gente está fazendo aqui. Então por isso que nós estamos todos juntos nessa mesma caminhada, não é? Muitas vezes eu não posso chegar aqui na frente e dizer com soberania, porque eu nada sei além de vocês. Isso é só uma questão de ir lá e preparar, não é? Então nós estamos sempre na mesma caminhada de descoberta, caminhada de aprendizado, caminhada de autoconhecimento, de reforma interior, que é o grande objetivo da doutrina espírita, é o olhar para si. Eu costumo sempre brincar, falar assim que os olhos da gente deveria ter a função de virar para dentro, e nós conseguimos enxergar nós por dentro. Mas isso é muito além do que enxergar a matéria, né? Então não teria também muito sentido, mas eu sempre brinco com isso, né? Quem aqui ouviu um dia falar que Chico Xavier, mesmo dentro da sua reconhecida, né, grandeza espiritual, alguém ouviu falar que ele cultivou orgulho? Ao contrário, ele sempre foi de uma humildade inigualável. Madre Teresa, quem algum dia viu uma publicação dela própria, né, se autopromovendo? O que nós conhecemos desses grandes espíritos que passaram aqui na Terra, nós só temos relatos das suas obras narrados por terceiros. Eles não narram sua própria obra. São pessoas que conviveram, que trabalharam com eles, que tiveram a graça de ter algum privilégio de ter estado com eles, não é? Porque eles próprios nunca se acharam maior do que ninguém, muito ao contrário disso. E qual o caminho hoje para a gente também cultivar essa humildade? Vamos aprender a fazer uma autoavaliação diária. Vamos nos perguntar diariamente em quais momentos do meu dia o orgulho falou mais alto em mim. Em quais situações eu poderia ter usado a humildade e resolver as coisas de forma mais pacífica? O outro caminho também é aprender com todos. Até o erro, a crítica, né, que a gente sempre fica muito chateado, né? Mas podem ser mestres valiosos para nós, se o encararmos com serenidade, ver em tudo que nos acontece a possibilidade do aprendizado. Outro caminho, o serviço ao próximo. O trabalho voluntário e silencioso, né? Como eu disse, é uma grande escola de humildade. Jesus nos fala sempre assim, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. E quando falamos isso, gosto sempre de deixar sempre um parêntese aqui. Nossa maior propaganda é feita através dos nossos exemplos. Esses exemplos são vistos por aqueles que estão próximos a nós. Não precisamos publicar na rede social. Os que estão ao nosso lado, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, com certeza se motivarão a fazer também. Essa é a maior corrente do bem que nós podemos fazer, não é? E esses que farão também vão estar dando exemplo para o outro e serão vistos por outras pessoas que são da convivência deles, né? E assim sucessivamente, essa corrente do bem vai se formando, vai ganhando força, porque todos acreditam naquele exemplo que viram, não é? Então a caridade, quando praticada com convicção, ela se dissemina. Não é a caridade por obrigação, porque muitos de nós fazemos por convicção, por acreditar no princípio, na essência do bem, enquanto outros fazem por imposição, por status, sem acreditar realmente no fundamento da caridade. Fazem para não ficar feio diante de uma ação. Ai, todo mundo está fazendo, deixa eu fazer também, senão vai ficar mal para mim, né? Então nós temos que ter convicção daquilo que fazemos dentro do bem, da caridade. Assim nós disseminamos
exemplos sólidos, que gerarão convicção em outros que estão perto de nós, não é? E aí vão passando isso adiante, e vai passando, é uma corrente mesmo, né? Outra maneira de nós exercitarmos a humildade é o evangelho no lar. Até a Fabiane acabou de falar com vocês sobre isso, né? O estudo e a prece, elas fortalecem o coração contra as tentações do ego, nos coloca em posição de receber orientação, mas vivenciá-las também, né? Exercitarmos a humildade também com o silêncio, a escuta. Quantas vezes que nossos problemas a gente sempre acha que é maior, então a pessoa chega para nós e fala assim, ai, eu preciso te falar uma coisa, aí conta uma coisa triste, a gente fala por cima, mas eu já vivi isso, tá errado, só ouça, só acolha, porque é sobre ele naquele momento. Por mais que as nossas dores estão latentes, ele te pediu aquele momento para falar. Não é? A nossa dor não é maior do que a de ninguém. Muitas vezes, ser humilde é apenas calar, compreender antes de agir, sem impulsividade. O exercício da paciência nos faz humildes também. Quem de nós nunca falou assim, mas seria muita humilhação passar por isso e nem falar nada, eu não vou retrucar? Não retruca, é difícil. É difícil, é um exercício todos os dias, né? Ser humilde muitas vezes é calar diante desses desafios, para mais na frente nós conseguirmos colher a resposta com serenidade e sabedoria. Portanto, que fique sempre muito claro para cada um de nós, o orgulho nos separa de Deus, a humildade nos aproxima dele. Jesus não apenas falou sobre humildade, ele a vivenciou o tempo todo. Nasceu em um estábulo, andou entre os pobres, foi simples em palavras e gestos. Ensinou que quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. O humilde não se coloca acima de ninguém, mas também não se sente menor, porque sabe que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, que possamos ter a sabedoria e a inspiração para praticarmos a humildade real. Não a humildade que se exibe, mas sim a humildade que transforma. Que consigamos trabalhar também o nosso orgulho ao ponto de transformá-lo em humildade, lapidando o nosso espírito nesse caminho evolutivo que tanto pedimos ao nosso Pai, por essa reencarnação, por essa oportunidade de estarmos aqui. Somos 28 bilhões de espíritos, só temos 8 aqui encarnados. Nós temos 20 bilhões de espíritos esperando essa oportunidade, não é? Então que façamos sempre o nosso melhor nesse caminho de transformação e pedimos a Jesus para que nos ensine a vencer o orgulho que ainda habita nossos corações. Que nos ajude a compreender que a verdadeira grandeza, ela está em servir e não em ser servido. E que somente pela humildade alcançaremos essa paz interior que tanto buscamos. Que a luz de Jesus nos inspire a viver com mais amor, compreensão e simplicidade.